Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, antes que alguém pergunte, suco de laranja. E seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou fotógrafo, cinegrafista, professor, músico, youtuber. E hoje eu quero dar continuidade a um vídeo que eu comecei, é a segunda parte, de certa forma, de um vídeo em que eu falava de resolução, tamanho de imagem impressa, pixels, densidade de pixels na impressão, enfim, tamanho de imagem em relação à resolução de câmera. Esse vídeo eu vou pôr aquele cardzinho que aparece aqui, vai estar também o link na descrição. Aliás, falando na descrição do vídeo, sempre olha a descrição do vídeo, porque tem links para empresas parceiras e às vezes pode rolar alguma coisa de desconto, tudo isso eu aviso na descrição. E tem também os links das minhas redes sociais, dos meus cursos online, para quem quiser e puder adquirir, também dos programas de financiamento coletivo deste espacinho na internet. E se for o caso, se você se beneficia do trabalho que eu faço aqui no YouTube, leve em consideração a hipótese de você clicar no botão Seja Membro aqui do canal. Mas vamos continuar a ideia daquele vídeo sobre tamanho de imagem, resolução versus tamanho de impressão, tamanho de tela e assim por diante. Então eu vou me abster de falar assim, olha, com uma foto de 24 megapixels você imprime uma imagem de sei lá quantos centímetros, porque isso tudo está explicado naquele vídeo. E eu vou dar continuidade partindo de uma pesquisa que eu fiz no meu Instagram. Eu coloquei uma pergunta muito simples, que se as pessoas precisavam ou gostavam ou preferiam uma câmera com até 30 megapixels ou com mais de 30 megapixels. E depois eu perguntei se as pessoas podiam justificar a resposta dada na enquete anterior com seus argumentos. Então o que acontece? A imensa maioria declarou que estava satisfeita, suficientemente bem atendida, com câmeras de até 30 megapixels. Mas uma parcela disse que precisava de mais do que isso. Eu escolhi 30 megapixels como a fronteira porque a imensa maioria dos modelos no mercado tem menos do que isso. Então você tem a casa dos 20 e 24 megapixels domina a imensa maioria das câmeras no mercado. Você já tem um bom número de câmeras com 26 megapixels, porque você tem ali X-T3, X-T4 da Fuji, EOS RP e EOS 6D Mark II da Canon. Então são modelos com boa força de vendas e que chegam nessa casa dos 26 megapixels. E nos 24 a gente tem uma infinidade de modelos de câmera. Assim, eu pus essa fronteira de 30, que é a resolução da EOS R, a câmera que a gente usa para gravar o conteúdo aqui do canal. E também a resolução da 5D Mark IV, porque já é uma resolução com menos modelos no mercado. Já é difícil chegar nessa casa de resolução. Então eu achei que 30 era uma boa fronteira. Mais do que isso, seria desnecessário de levar em conta. 30 era uma boa fronteira do tipo, quase todo mundo está abaixo de 30 megapixels, alguns estão acima disso, e valia entrar no questionamento de quantas pessoas se satisfazem com essa faixa de até 30 megapixels e que argumentos, o principal, mais do que quantificar, eu sabia que a imensa maioria ia responder que estava satisfeita com até 30 megapixels, porque é o que mais vende no mercado. Então, a gente supõe que as pessoas estão satisfeitas com aquilo que compraram ou próximas de satisfeitas. Mas o principal era a argumentação que levava a isso. Eu estou com meu roteiro aqui para não esquecer de nada. Então, por exemplo, tem alguns dos tópicos que eu gostaria de comentar. Eu resumi, eu recebi mais de uma centena de respostas e eu resumi em tópicos fundamentais, agrupei as respostas das pessoas no seguinte: para aqueles que votaram em 30 megapixels ou menos, a maioria entrou nos seguintes argumentos. 30 megapixels já atende tudo o que eu preciso ou faço. Essa resposta veio independente da pessoa ser profissional ou ter a fotografia como hobby. Ou seja, 30 megapixels atende ao que eu tenho de necessidades em termos de imagem. Essa resposta veio muitas vezes. E entra
em conjunto com aquilo que eu falei no vídeo sobre tamanho de imagem. Porque uma imagem de 30 megapixels você já consegue fazer uma impressão de 1 metro de tamanho, com excelente qualidade. Então a foto feita com boa técnica, você já consegue uma impressão de 1 metro. Não é todo mundo que põe uma impressão de 1 metro, não é todo mundo que publica um fotolivro, de repente de página de 40 centímetros, que vai dar 80 centímetros numa página dupla. Não é todo mundo que tem uma demanda de uma publicação de página dupla de revista, um anúncio publicitário enorme. E essas demandas já são atendidas por esta casa de resolução de 30 megapixels, ou seja, você atende a muita gente com 30 megapixels. E assim, essa resposta para mim é totalmente plausível vindo da maioria. Faço imagens para redes sociais, já é mais do que preciso. Também, de novo, resposta de profissionais e de hobbyistas, amadores e entusiastas. Perfeito, plausível, total, porque se você usa imagens para web, onde a gente vai ter no máximo resolução de 4K, 4K equivale a 8 megapixels de fotografia, então dificilmente alguém que está atuando para Instagram, para Facebook, para construir conteúdo de YouTube, para qualquer coisa das redes sociais, da internet, de sites de internet, precisa de mais do que isso. Na verdade, com uma câmera de 12, 16 megapixels, câmeras antigas atendem, uma câmera de 10 anos de idade atende perfeitamente a demanda de internet em termos de qualidade. Vejo imagens na TV, não preciso de mais que isso. A galera que não imprime fotos, mas faz o quê? Clicou e vê na sua TV, na sua Smart TV em casa, num monitorzão 4K, alguma coisa assim. Então, de novo, 4K, você tem 8 megapixels, então qualquer câmera com 10 anos ou mais de idade atende a isso, qualitativamente falando. Não tenho demanda, necessidade que justifique tamanhos maiores, que foi uma resposta que apareceu reforçando anteriores. Para eventos, mais que isso é desnecessário, álbum, web, livro, etc. Aí profissionais respondendo no mercado de eventos, e vai ser curioso que vai ter uma demanda de mercado de eventos para mais de 30 megapixels daqui a pouquinho. Porque existe uma coisa que foi muito apontada, a próxima resposta de profissionais de eventos era workflow mais rápido, upload, download mais rápido. Profissional de eventos pode muito bem terminar um dia de trabalho com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 fotos, sei lá. E é bem plausível, se não sozinho, mas numa equipe. Às vezes, quando o pessoal clica casamento, somando o dia da noiva com a própria cerimônia, com a festa, às vezes 3, 4 profissionais trabalhando juntos. Na hora que você junta o trabalho de todo mundo, descarrega os cartões de todo mundo, é capaz que você tenha 10.000 fotos de um evento. Eu faço muito evento corporativo, às vezes uma equipe com 5, 6 pessoas para uma feira de negócios, você termina o evento que dura 3, 4 dias, você termina com 30.000 cliques, somando as equipes. Então, quando você tem esse tamanho de volume de informações, se você pula de 20 para 30 megapixels, você já tem muito mais tempo de workflow, de tratamento, de upload, de download, de envio de material para cliente. Então, cada megapixel vai se transformar em horas a mais de trabalho ou talvez dias a mais de trabalho para cada megapixel que você cresce. Então, você passou dessa fronteira de 30 megapixels, o workflow é realmente mais complicado. Eu já mexi muito com a 5DSR da Canon com seus 50 megapixels em trabalhos para publicidade e arquitetura. O workflow com computadores ótimos, excelentes, vai ficar mais lento, vai ficar mais pesado. Você faz um upload de arquivo, o JPEG já sai imenso. Então, esse tipo de coisa afeta o dia a dia profissional grandemente. Então, os tempos, os prazos, eles são afetados pela resolução da nossa câmera. Então, escolher sabiamente o equipamento é importante. Outra coisa que foi dita é dinheiro. Câmeras com mais megapixels custam mais. E eu queria entrar nesse ponto por dois aspectos. Efetivamente, a maior parte das câmeras realmente custa mais. Então, quando a gente pega assim a Sony A7R4, ela custa mais caro do que outros modelos full frame da própria Sony de menor resolução. A Nikon D850 custa mais caro do que a Nikon D750, e a gente pode falar isso para Canon. Só que só não é totalmente verdade que, por exemplo, a 1DX Mark II, Mark III da Canon, modelo de 20 megapixels, que é mais caro do que os modelos de 50 ou 30 megapixels. Na Nikon, a D5, a D6 são mais caras do que a D850.
Então modelos de altíssimo desempenho por velocidade para fotojornalismo às vezes são mais caros do que os modelos de altíssima resolução. Só que se a gente vai alongando isso, a gente vê que, por exemplo, as médio formatos já estão na faixa de preço dessas câmeras que são líderes de preço das DSLR normais, das mirrorless normais ou full frames. Então, e médio formato a gente já está falando de 50 ou mais megapixels. Então, vai nisso. Esse é um ponto, ou seja, o corpo de câmera realmente parece haver uma tendência de ser mais caro por ter mais megapixels, mas o principal não é isso, o principal são as lentes. Quando você usa uma câmera de 24 megapixels para uma câmera de 50 ou 60 megapixels, o poder de resolução das lentes tem que ser muito maior. Então uma lente que faz um serviço lindo, maravilhoso, numa câmera de 20, 24, 30 megapixels, pode ser insuficiente para uma câmera de altíssima resolução. Tanto que quando a Nikon lançou a D850, a Canon quando lançou a 5DSR, a Sony agora com a A7R4, aconteceu de surgirem listas de lentes que atendiam às demandas de resolução dessas câmeras. Então você acaba gastando também em ótica de excelência, você precisa das melhores lentes que o fabricante produz para extrair o resultado daquela resolução. Então efetivamente vai te custar mais dinheiro usar câmeras de altíssima resolução. E aí entra as justificativas que foram dadas pelo pessoal que falou assim, não, eu preciso de câmeras com mais de 30 megapixels, que foram as seguintes: faço impressões maiores para clientes na área de fine art. Muita gente me pergunta o que é fine art. Gente, pode ser simplesmente o fato que você produz algo que você chama de arte e vende dessa forma, ou seja, você se denomina artista e encontrou clientes para comprar, portanto, fine art. O que se produz é arte e se vende como arte, fine art. Como pode denominar o processo de impressão com restrições de qualidade relacionadas a parâmetros museológicos, ou seja, você vai fazer uma foto com papel, vai imprimir uma foto com papel especial, com uma tinta especial, com um rigoroso controle de qualidade, que faz com que a sua foto, sob certas condições, se pendurada na parede, vai durar 30, 40, 50, 100, 200 anos e não vai desbotar dali 6 meses. Então, fine art acaba se resumindo a isso, ou seja, seu material é vendido como arte e seu material tem a durabilidade que se espera da arte, ou seja, se eu penduro no museu fica lá um século. É algo assim. Tá? Então, não é muito complicado definir o que é fine art. Não entrando na maluquice de definir quem merece ou não merece ser chamado de artista, sabe? Porque aí, isso aí é uma bobagem. Deixa eu dar mais um gole. Eu tô com uma crise de rinite maluca, minha garganta tá um pouco afetada por isso. Então, uma laranjinha. Vamos lá. Então, impressões fine art. Fotógrafos da área de publicidade que fazem fotos especialmente com modelos que usam muito recorte de cabelo. Então, quanto mais você vai usar recorte de imagens, mais megapixels é digamos assim, um facilitador do trabalho de recorte. Então, por mais que você teria um workflow mais lento por um arquivo maior, você poupa trabalho no Photoshop na parte de recorte, de criação de máscaras de recorte e assim por diante. Assim sendo, para o trabalho publicitário, que foi todas as vezes que eu usei a 5DSR, era esse tipo de coisa. Facilitar corte de imagens para reenquadrar, essa resposta veio do pessoal de eventos. Então, há uma parcela do público que, entendendo as dificuldades logísticas de um evento, de nem sempre você conseguir estar num lugar ideal para conseguir o clique perfeito, ou nem sempre você estar com a lente que você gostaria na hora em que surge um momento. Então você está lá com a 24-70-2.8, mas se sente que, putz, o meu enquadramento perfeito talvez fosse numa 100mm, numa 135, eu estou com a 24-70, então eu vou ter que cortar o arquivo. Maior resolução dá maior margem de corte, e isso é plausível. Nem todo profissional vai conseguir justificar um workflow de um monte de arquivos mais pesados para aqueles momentos em que ele tem que reenquadrar. Você que tem que reenquadrar muito, você que pega, sei lá, voltou do evento, você tem 4.000 fotos. Se das 4.000 fotos você faz corte ou crop na maioria, você está enquadrando um pouco mal, ou você precisa de outra lente, você precisa talvez de um pouquinho mais de atenção na hora do clique para ver se você não pode ir lá com o zoom chegar. Ou você decidiu usar uma lente fixa em eventos quando era mais negócio usar uma lente zoom para te dar um pouco de versatilidade de quadro. Pensa se você não está engolindo um workflow pesadíssimo com algo que você podia de repente corrigir com uma troca de lente.
né? Então você faz lá os seus eventos com a 35mm. Uma 2470-28 te dá muito mais versatilidade, te dá praticamente a mesma qualidade e de repente te dispensa de ficar fazendo crop num monte de fotos. Essa é uma hipótese, ou seja, se você faz crop na maioria das suas fotos. Se você faz na minoria das suas fotos, beleza, tranquilo, esquece o que eu falei, né? Mas isso é algo para pensar. Outra similar à possibilidade de corte foi assim: faço fotos de pássaro, observação de pássaros, fotos de animais na natureza, tudo que envolvia animais selvagens ou observação na natureza. Uma câmera de altíssima resolução me permite andar com uma lente mais leve. Essa é uma hipótese que eu venho defendendo, de que se você tem a câmera, se você precisa de uma imagem de 20 e poucos megapixels e você tem uma câmera de 50, se você andar com uma 300mm, na hora que você observa o tanto de corte que você pode fazer na imagem, você ganha o alcance de uma 400, de uma 500mm sem ter que carregar essas lentes. Porque de repente você tem uma zoom 100-400, 120-400, 80-400, como todas as marcas possuem lentes nesses comprimentos, e quando você observa a possibilidade de corte, você tem o poder de uma 600 na sua mão. Inclusive as câmeras têm essa probabilidade. Que nem a EOS R, ela faz arquivos de 30 megapixels e com fator de corte aplicado 12 megapixels. 12 megapixels pode ser pouco, mas quando a gente pega a 5D com seus 50 megapixels, o arquivo cropado tem praticamente 20, 18 megapixels. E aí você já tem um arquivo bem maior. Então não fazer uma trilha carregando duas teles pesadas e sim uma só, é algo consistente de uma necessidade por esse tipo de qualidade de imagem no sentido de resolução, de quantidade de pixels. E tem um aspecto que foi levantado por muitos em mensagens que não estava na enquete, mas que muita gente mandou para mim, que era assim, a história de que mais pixels ou uma maior densidade de pixels gera maior ruído de imagem. Eu posso um dia fazer um vídeo explicando só isso em profundidade, porque agora nem vai dar tempo, o vídeo vai ficar muito comprido. Mas assim, gente, se a gente pegar a mesma geração tecnológica, então você tem uma câmera que foi lançada num determinado ano, 2014, 2015, sei lá, ou agora, 2020, e outra, e essas duas vêm do mesmo fabricante, com as mesmas tecnologias, e de repente uma tem 20 megapixels e outra tem 40, a densidade maior de pixels da de 40 faz com que seus pixels sejam menores. Pixels menores, menor aproveitamento possível de luz, porque afinal a área para absorção de luz é menor. Menor absorção de luz faz com que tenha que haver maior aplicação de ganho de sinal, ou seja, que a câmera converte a luz que entra nela em sinal elétrico. Esse sinal, se ele é mais fraco porque o pixel é menor, necessita de uma amplificação maior. Amplificação de sinal equivale a um aumento de ruído de imagem. Mas essa comparação, então, câmera com mais pixels gera mais ruído, só vale se a gente está nivelando a tecnologia no mesmo período, vindo de uma mesma fonte. Então, por exemplo, quando eu pego, sei lá, a 5D Mark III da Canon com a 5D SR, elas estão próximas tecnologicamente falando. Quando você analisa os projetos, elas são bastante próximas. Então, a 5D SR efetivamente produz mais ruído de imagem que a 5D Mark III. Então você não vai tão longe com o ISO, ou se você faz um levantamento, um clareamento de sombras, ele revela mais ruído na 5D SR do que na 5D Mark III, por exemplo. Mas essa mesma comparação já não consegue, já não se sustenta, sei lá, na nova EOS R5 que a Canon está lançando. Quando você pega a EOS R5, que tem praticamente a mesma resolução que tinha a 5D SR, o nível de ruído dela é muito menor, menor inclusive que de 5D Mark III, 5D Mark IV. Então o que acontece é que a gente tem que tomar cuidado. É que nem olhar a D850 da Nikon e de repente falar, ela tem muito mais pixels que a D750, que é vários anos mais velha. E julgar que a D850 talvez tenha um pior desempenho de ruído de imagem porque tem mais pixels. E isso na verdade não acontece, porque a tecnologia mais nova faz com que ela desempenhe melhor. Então cuidado ao assumir que mais pixels produzem mais ruído de imagem. Porque se fosse assim, a gente não chegaria em situações que a gente chega hoje. A gente tem sensores APS-C de 24, 26 megapixels que têm um desempenho de ruído de imagem igual ou melhor que sensores full frame
de mais de 10 anos atrás. Então, sei lá, se eu pego a X-T4 da Fuji, que tem um desempenho excelente de ISO, a X-T3 também, são sensores APS-C e que produzem algo que de repente a gente tinha numa full frame de 12, 14 anos atrás, em termos de ruído de imagem, ou seja, chega naquela fronteira de ISO 6400 com mais qualidade de imagem do que um full frame chegava. Então cuidado com essas coisas, porque a gente vê um sensor que é menor e com mais pixels desempenhando melhor do que um full frame de 4, 5 gerações atrás. Cuidado com esse nivelamento das coisas. Mas tentando arredondar aqui a história, tendo colocado todos os argumentos, o que eu concordo e que pontos eu observo das respostas que me deram, eu concordo com boa parte do que foi dito para mim na pesquisa. Existe um ponto para pensar que é: quase que só profissionais com demandas específicas precisam de mais de 30 megapixels. E a imensa maioria dos profissionais e amadores se resolvem bem de 30 ou menos megapixels, né? Com 30 ou menos megapixels. Eu, no meu trabalho diário de fotografia, tenho me resolvido muito bem com a EOS RP com seus 26 e a EOS R com seus 30 e passei um tempão da vida me resolvendo muito bem com a 6D Mark II com seus 26, com a 80D com seus 24 megapixels. Então, se eu analisar os meus últimos anos de profissão, são vários anos com equipamentos entre 24 e 30 megapixels muito bem resolvidos e poucas ocasiões eu entrei ou numa médio formato ou numa 5DSR, por exemplo. Mas foram poucas ocasiões. Não dá 10% dos trabalhos executados nesse período. Assim, a não ser que você tenha demanda constante, repetida, que justifique você encarar o investimento num workflow maior, a maioria realmente não precisa de mais do que 30 megapixels. E eu concordo muito com essa afirmação. E aí entra o ponto assim, você que justificou dizendo que reenquadra muito as suas fotos, pensa se não tem outra alternativa melhor que essa, porque você está topando tempos de upload e download, espaços de armazenamento, tempo de workflow em si, né, de tratamento, de exportação no Lightroom, no Photoshop, tal, tempos maiores por usar arquivos grandes, que talvez um outro tipo de substituição atendesse melhor. De repente aquela história de trocar uma lente fixa por uma zoom, eu pelo menos acredito que em eventos só se usa lente zoom de excelente qualidade. Eu não acredito em evento com lente fixa, embora já tenha feito muito, já fiz muito show de rock com lente fixa, porque num ambiente muito escuro a diferença de luminosidade pode se justificar. Mas é uma exceção à regra, não é a regra. Evento corporativo, eu frequentemente trabalho com lente zoom. As 2470-28, 2405 f4 possuem qualidade suficiente de ótica para atender esse requisito e nos dá a liberdade de enquadramento, que aí você tirou um trabalho de Photoshop ou de Lightroom depois de ficar recortando imagens. É algo, aí vai dar a avaliação de cada um. Conta a sua história aí nos comentários desse vídeo, quais são suas requisições de qualidade de imagem, porquê delas. Conta a tua história aqui nos comentários e a gente vai continuando esse papo. A gente se vê por aí, os meus links de redes sociais foram passando aqui embaixo. Se você gosta do trabalho que eu faço neste canal, considere ser membro ou juntar-se à comunidade de financiamento coletivo no Apoia-se. Considere comprar os meus cursos de fotografia preto e branco, de composição em fotografia. Os links para tudo isso estão na descrição do vídeo. Foram passando também aqui embaixo. A gente se vê, pessoal. Tchau.